Como nós estamos meditando e memorizando o livro, o capítulo 11 e parte do 12 de Hebreus, eu vou falar sobre esse assunto, porque um dos segredos do estudo da palavra de Deus é justamente você passar muito tempo num texto só. É ali que Deus, aquilo vai sentando e Deus vai abrindo ali. Alguém explicou a meditação como uma cebola, e você vai tirando cada camada ali da cebola e você vê uma nova camada. É assim também é a meditação. Por isso nós vamos ficar dentro do mesmo texto. Nós vamos estar falando hoje de Hebreus capítulo 11, versos 1 a 22. E nós queremos então, você pode abrir a sua Bíblia, você que estiver com a sua Bíblia, ao livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Porque esse capítulo é sobre fé. E fé é uma das coisas, é um dos elementos do cristianismo mal entendido. E se for mal entendido, pode ser a diferença de vida ou morte, salvação ou perdição. Nós precisamos entender o que é fé, e por isso Deus mandou escrever esse capítulo. E nesse capítulo nós vemos muitas coisas interessantes, porque muitas pessoas pegam só o verso 1 e tentam definir a fé pelo verso 1. O verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero, a prova das coisas que não vejo. Eu tinha um amigo que ele gostava de uma menina. Aí ele começou a pensar assim: eu vou casar com essa menina, eu vou casar com essa menina, eu vou casar com essa menina, eu vou casar com essa menina. Essa menina vai ser minha, 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 vai ser minha. Pensamento positivo, ela vai ser minha, minha Deus, essa vai ser minha, né? E ele pensou assim positivo, e pensou assim a ponto que ele já estava ouvindo a música e já estava vendo na visão dele os dois descendo ali o corredor da igreja, ela de vestido branco, ele no seu smoking, esperando, e já com a aliança, já estava imaginando a casinha dele, vai ser minha, vai ser minha. E ele imaginava todas as coisas. Aí um dia ele foi lá na casa do pai da moça, né, e chegou com ele assim à noite, bateu na porta e disse assim: Deus disse que essa menina vai ser minha. E ele disse: eu estou dizendo que Deus ainda não me revelou isso, eu vou te dar um tiro no meio da cara, cai fora, amigo. E o outro casou com ela. O problema é que ele só tinha no conceito de fé Hebreus 11, 1. E aí você só tem a metade do conceito da fé. Outras pessoas acham que fé é quando você pede muito uma coisa, pede, até Deus encher o saco e te dá a coisa. Isso é fé. Teve uma senhora alguns anos atrás que eu conheci, que ela passeando, ela viu uma casa muito bonita, num condomínio muito bonito, e ela decidiu que ela queria aquela casa. A casa era de outra família, mas a casa ia ser dela, e era de uma igreja que se você pensasse e orasse muito, fizesse jejum, Deus dava aquilo. E ela começou todo dia, meio-dia, ela ia para frente dessa casa. Olha, já pensou? Para frente dessa casa, se ajoelhava na calçada e orava, e dizendo para Deus: essa casa vai ser minha, essa vai ser minha, e jejuava para receber essa casa. E ela recebeu, Só que para receber essa casa, perdeu a empresa do marido dela, perderam 2 apartamentos e ficaram na miséria. E eu conheci essa pessoa e essa história quando estavam vendendo a preço de banana a casa, para se livrarem da casa, pela desgraça que essa casa trouxe para a família deles. Então fé não é orar muito, não é ter certeza, isso é uma pontinha. E hoje nós queremos falar, porque fé sempre tem que ser definido por 2 versículos de Hebreus. Hebreus 11, 1 e Hebreus
11:6. A segunda parte da fé diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então no capítulo, vê se a bateria tá boa aí, tá? Não sei por que tá, no primeiro culto não deu um probleminha. Tá. Acho que não é nada não. Pronto. Então nesse capítulo, Deus vai nos ensinar sobre alguns elementos da fé que são importantes para essa fé ser verdadeira. Porque você pode ter fé numa coisa errada, né? Em algo errado. Aí, anfitriões, ajude aí a criança. Né? Por exemplo, uma vez a minha esposa é um GPS nato, né? É um GPS nato. Ela vai para um lugar, 30 anos depois, ela volta, tem o auditório silencioso, tá? Vamos levar a criança para ela chorar lá, tá bom? Ela volta 30 anos depois, pode ter construído uma cidade naquele lugar, ela sabe exatamente o ponto que ela foi, é um negócio que ela tem na cabeça. E eu gosto, então quando eu viajo com ela assim de carro é fantástico, eu não preciso pensar em nada, ela dobra à direita, siga em frente, e sempre eu confiei nela, tá? E a voz dela é mais bonita do que aquela que vem no GPS, tá? E não fala português de Portugal. Dá para entender melhor. Então, aí um dia a gente ia para um lugar e ela tinha certeza, a gente ia, ela tinha convicção das coisas que não via, né? E eu tinha fé na convicção dela. E a gente foi, mas eu fui vendo que foi ficando mais distante, mais escuro a estrada e mais longe, e anda, a gente não chega, e não chega. Aí eu comecei a desconfiar, e finalmente a gente parou, pegamos um mapa, e essa confiança toda que eu tinha nela, essa confiança que ela tinha, que essa estrada levava para onde a gente queria, estava toda errada. E a gente teve que voltar 1h30 para pegar uma estrada certa. Então fomos 1h30, perdemos 1h30 de volta, perdemos, e ainda tivemos que pegar a estrada certa para começar o caminho para o caminho certo. Você entendeu? Você pode ter fé e fé na coisa errada. Por isso que você precisa entender o que é fé. E nesse capítulo Deus vai nos falar os elementos da fé correta e certa, conforme a palavra de Deus. Número 1, verso 3. A primeira coisa que tem que haver na sua fé, você tem que entender que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus é que falou esse universo para a sua existência. Deus proclamou e a coisa veio. Do nada veio tudo isso. Do Espírito de Deus veio esse universo, as estrelas, sol, lua, você, todas as coisas que existem. Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus me criou, portanto Ele é dono de tudo isso. Isso é o primeiro elemento da fé. Quem não tem isso, não tem fé verdadeira. Então no fundo, você não pode acreditar na evolução, um processo pelo qual Deus não existe, Deus não criou, e ter a fé de Jesus, a fé verdadeira. Você tem que crer, por isso que ele começa, a primeira base é essa, crer que é Deus que criou todo esse universo, me criou, te criou, Ele é dono, portanto, nosso dono, Ele é o Senhor dos vivos, dos viventes, o Senhor do universo. Número 1, primeira coisa, a sua fé. Segunda coisa, na sua fé, para a sua fé ser verdadeira, encontramos no verso 4. Encontramos no verso 4.
No verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou da sua oferta. Agora, me diz uma coisa: por que a oferta de Abel foi aceito e o de Caim não foi? Quem fez o seu melhor? Quem deu o seu melhor para Deus? Caim ou Abel? Não, Caim. Caim deu do seu melhor. A Bíblia diz que Caim deu da horticultura, ele não deu coisa pequena, feia, não, ele deu aquela melancia enorme, ele deu aquele tomatão, o maior tomate, ele deu das primícias, ele era dizimista da igreja, entendeu? Ele deu do melhor que ele tinha, ele deu do melhor, e Deus não aceitou como sacrifício, porque Deus tinha ensinado lá no Jardim do Éden, que sem sangue não há redenção de pecado. O motivo de Deus ter rejeitado a oferta de Caim é que Caim queria dar a Deus, para o perdão dos seus pecados, as suas próprias obras, o melhor dele. Era uma salvação projetada em obras, um sacrifício projetado nas suas boas obras, a sua boa horticultura. Deus tinha ensinado desde o Jardim do Éden que o sacrifício tinha que ser derramamento de sangue de um cordeiro, porque o cordeiro de Deus um dia ia tirar o pecado do mundo. Por isso Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Abel pegou uma ovelha que não foi ele que fez aquela ovelha ser perfeita, não foi ele que fez aquela ovelha nascer, não foi ele que deu vida àquela ovelha, e ele pegou aquela ovelha e matou aquela ovelha para pagar o seu pecado. E por isso que Deus aceitou. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22. Deus está, então, a fé verdadeira tem que entender que tem que haver o derramamento do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, para que haja perdão do nosso pecado. Se não houver isso daí, se não houver essa crença no sacrifício de Jesus, no derramamento do sangue de Jesus, na morte de Jesus, para a remissão do pecado, para o pagamento do pecado, tá? Essa fé não é verdadeira. Por isso que Jesus, quando na noite antes de ser crucificado, ele orou mais uma vez a Deus Pai, disse: Pai, se houver outra forma, passe de mim esse cálice. Deus disse: não tem, não tem. A nossa lei exige que o salário do pecado é a morte. A única forma de você poder pagar o pecado é com a morte. A Bíblia de Jesus então foi para a cruz, feliz, enfrentar a morte, a violência, o terror, a vergonha da cruz, porque ele entendeu, não havia outra forma dele me salvar e te salvar. Então, segundo elemento da fé verdadeira é que nós temos que entender que Deus só perdoa pecado, só há salvação mediante o derramamento do sangue de Jesus. Nessa passagem que depois você pode ler em Hebreus capítulo 9, versos 12 a 14, ele vai dizer assim: e no Velho Testamento os sacerdotes, eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, é a presença de Deus, no lugar da presença de Deus, seria como representação do céu de Deus, tá? E eles só podiam entrar ali diante do trono de Deus, que era aquela parte da tampa da arca, e eles entravam com um cordeiro perfeito, cortavam o pescoço, levavam o sangue e aspergiam, salpicavam o sangue ali no Santo dos Santos, naquela sala, uma vez por ano só eles podiam entrar, pelo pecado do povo, e jogavam, inclusive, salpicavam o sangue em cima daquela tampa que representava o trono de Deus. Nessa passagem de Hebreus capítulo 9, ele diz assim: isso era figura daquilo que ia acontecer. Jesus entrou no Santo dos Santos
e abriu a porta para nós também irmos, quando ele salpicou uma vez por todas, não algo que teria que ser repetido, mas uma vez por todas, o próprio sangue de Deus, para poder pagar o nosso pecado, e por isso nós podemos ter acesso ao trono de Deus, ao céu de Deus, à vida com Deus, à presença de Deus, porque Jesus fez isso uma vez por todas. É essa representação que nós vamos ler também nesse mesmo livro, nessa mesma passagem, onde Moisés ele celebrou a Páscoa. O que era a Páscoa? Eles matavam uma ovelha perfeita, de um ano, pegaram o sangue e salpicaram ao redor da porta, nos umbrais, na beira da porta, e quando o anjo destruidor, quando a condenação veio, as casas onde tinha o sangue salpicado, o primogênito não morria. A mesma lição nós vemos então na Bíblia toda, desde Gênesis, onde Jesus, para poder cobrir Adão e Eva da sua nudez, ele fez o quê? Arranjou folhas, pegou uma fruta grande, fez tecidos de fibras de juta? Não, Jesus pegou uma ovelha, cortou o pescoço, matou a ovelha, o inocente, e com aquela ovelha cobriu a nudez. Essa mensagem do sangue de Cristo, ela está desde o livro de Gênesis, capítulo 3, até o final de Apocalipse. Sem sangue, e aqui o sangue de Jesus, não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. A terceira coisa que implica numa fé verdadeira, implica no verso 5, que a fé verdadeira, ela quer agradar a Deus, e o exemplo que ele dá aqui é de Enoque. Enoque queria tanto agradar a Deus, e ele conseguiu agradar a Deus, que Deus disse, sabe uma coisa, eu não vou deixar ele passar pela morte, nós vamos pular essa etapa. Gente, não existe um alvo melhor para a sua vida do que você querer agradar a Deus. Isso muitos anos atrás eu coloquei na minha vida como meta. Eu quero ser uma pessoa que quando eu morrer eu quero ser como Enoque. Que Deus disse, esse homem me agradou, esse homem foi do meu agrado. Mas sabe uma coisa, na vida a gente vai e vem, às vezes a gente esquece de alguns dos nossos propósitos. E é por isso que as palavras fé são importantes, porque isso volta a nossa fé, isso volta a nossa saturação da palavra de Deus. E eu comecei a memorizar umas 3 semanas atrás, porque eu sabia antes de vocês, que ia ser o capítulo 11, a vantagem de você ser o pastor da igreja. E eu comecei a memorizar, e quando chegou nesse versículo, Deus de novo tocou no meu coração e disse, Davi, esse é o meu alvo para você, que você me agrade. E eu decidi 3 semanas atrás, eu vou fazer de tudo, eu vou regrar meus olhos, eu vou regrar minhas palavras, minhas atitudes, eu quero viver em perfeito agrado de Deus. E sabe o que aconteceu? Vieram mais tribulações. Nunca eu tive 3 semanas tão atribuladas. Aliás, essa semana foi a pior de todas. Eu fui abrir uma conta no banco, cheguei lá, aí a pessoa disse, na verdade eu fui transferir uma conta de luz, começou tudo com uma conta de luz que eu fui transferir para um outro inquilino, e a moça disse, você não pode, você está com seu nome no cartório. Eu digo, o quê? No cartório? Uma dívida que nunca apareceu no meu nome, está lá, no cartório. Algumas centenas de reais para tirar. Aí eu fui no banco e disse, olha, eu acho que não vai dar para abrir a conta hoje, porque eu tenho que tirar meu nome, mas está limpando, eu já paguei, e teve uma dívida que eu não sabia, eu vou tirar meu nome do cartório. Aí a senhora disse assim, deixa eu verificar. Ela disse, mas não é só nesse cartório não, teu nome está em outro cartório também. E esse aqui não era algumas centenas, eram alguns milhares, entendeu? Não, milhares não, só uns 1.400, 1.300. O quê? Eu digo, sobre o quê? Para a gente falar isso para você, você tem que pagar mais 50. Aí eu digo, mas onde é que eu consigo descobrir isso? Eu não tenho ideia. Eu digo, deve ser outro inquilino. Diz, não, isso aqui não é inquilino.
tem alguma coisa a ver com o Detran. O Detran? Todo ano eu vou vistoriar meu carro, eu pago tudo. Nunca atrasei, eu pago sempre adiantado, eu quero aquele desconto. Não posso falar mais nada, só se pagar R$ 53,25. Onde é que eu descubro? Aí vá no PGE. Aí eu fui no PGE, né? Aí lá eu descobri um carro que pegou fogo 10 anos atrás, né? Aí eu fiz a baixa, fiz tudo direitinho lá no Detran, orientado pelo Detran, tem todos os carimbos lá, e de alguma forma não entrou. Estão me cobrando IPVA nesse carro desde lá, e dívida ativa. Aí a gente não pode resolver nada enquanto você não pagar a dívida. Aí a gente pode começar a mexer aqui. Mas eu estou tentando o quê? Agradar a Deus. E sabe o que eu descobri? Deus em cada uma dessas portas, a primeira porta, eu cheguei e disse assim, como eu tenho mais de 60 agora, aí eu aproveito, né, porque me deram uma senha, eu digo, isso aqui vai demorar muito, né, isso foi num PAC, aí eu cheguei assim, vocês não têm uma senha para mais de 60? Aí ela disse, sim. Aí nessa hora, atrás dessa senhora, chega um jovem, não sei nem quem é aqui da igreja, diz, ô pastor. Aí a outra do lado, no outro guichê, disse assim, levantou e disse assim, é o pastor, meu pastor. Aí a supervisora disse, então, essa daí vai cuidar de você, pastor. Senta aí. Resolveu. Eu saí de lá, todo mundo continuou. Eu tive pena do pessoal que ficou sentado ali, mas nem tanta pena assim, porque eu entendi que era a bênção do Senhor, né? Na hora da bênção a gente tem que pegar. Não vou rejeitar aquilo que Deus me dá, né? E a pessoa resolveu rápido. Olha, naquele mesmo dia já estava tirado o meu nome do cartório. No mesmo dia. Disseram que era 3 dias. A pessoa disse 3 dias, inclusive a pessoa lá disse, olha, 3 dias para isso cair. Aí eu fui à tarde, não, já caiu. Deus botou alguém em algum computador, Deus botou alguém no sistema, Deus botou algum anjo para soprar, para ir mais rápido, né, nessa nosso navegador, essa internet tão devagar. Naquele dia, a Vivo ficou vivo, né? E a coisa pegou fogo e rapidinho resolveu. Eu fui no outro, a mesma coisa aconteceu, a mesma coisa. Aí uma irmã me ligou e disse, ainda ia vistoriar 2 carros, né? Uma irmã aqui da igreja foi lá comigo, aí ela descobri, ela é anja, porque onde ela ia abrir a porta, ela ia abrindo a porta, entendeu? E já estamos quase tudo resolvido. O meu nome não está mais no cartório, e já estou para resolver o problema do carro, que já não existe mais, há 10 anos. Entendeu? E Deus então faz isso, ele fez, veja só, quando os seus caminhos estão no agrado do Senhor, a Bíblia diz que até os teus inimigos viverão em paz com você. Deus faz, ele colocou o exemplo de Enoque, porque ele quer que eu e você entenda, que sim, Deus dá a sorte, quando você tem esse propósito de agradar a Deus, Deus vai te dar uma sorte a mais, Ele vai fazer com que você escape da morte. Só no céu nós vamos ver quantas vezes nós não fomos para o céu, antes do tempo, porque Deus se agradou de você querer agradá-lo. Nessa próxima parte eu quero falar, a Bíblia fala muito sobre agradar a Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 10, diz assim, procure saber o que agrada a Deus e faça. É tipo o jovem quando ele gosta de uma menina, quando ele gosta muito, e se ele não for burro, se ele for inteligente, né? Se ele for inteligente, a primeira coisa que o jovem faz, ele descobre o que agrada àquela menina. Ele vai descobrir se ela gosta de chocolate, ou rosas, ou os dois. Vai descobrir se ela gosta de rosas vermelhas, brancas, amarelas, roxas, verdes, qualquer coisa. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir que tipo de programa ela gosta. Vai descobrir que cores ela gosta. Porque o alvo daquele rapaz é fazer tudo o que agrada aquela menina. Se lembra quando você estava namorando? Aí depois que casou, acabou tudo. Mas quando você estava namorando, o alvo dele, agora, ele era meio sem vergonha, porque na verdade,
A vontade dele não era só agradar você, ele estava querendo agradar você, para depois botar você aqui no braço dele como bibelô e ficar passeando para mostrar para os outros garanhões, ó, a minha é mais bela do que a tua, entendeu? Então ele era um pouco de ganância também da parte dele, mas Paulo diz, procure saber o que agrada a Deus e faça. Por quê? Porque há grande bênção nisso, isso alegra o coração de Deus, e não tem coisa melhor do que Deus estar alegre com você. Ele fez Enoque escapar da morte, ele abre as portas, fecha as portas de repartições, ele resolve sanos problemas, ele protege você de assaltantes, ele faz coisas que só no céu você vai saber. Inclusive Jacó, no final, ali no capítulo 49, ele agradece a Deus pelos muitos livramentos, onde ele diz assim: o teu anjo desembaiou a espada. E Deus, quando está no agrado da pessoa, quando ele vê, e o agrado é quando ele vê que você de todo o coração, você quer agradar. Fé é verdadeira, então ela procura agradar a Deus. Vamos falar de algumas áreas. Romanos capítulo 12, verso 1, diz que quando você sacrifica o seu corpo como sacrifício vivo, isso agrada a Deus. Tem algumas religiões que eles surram o corpo, como os profetas de Baal no Velho Testamento, e eles ferem o corpo para sangrar. Deus não quer um corpo ferido, Deus não quer um corpo morto. Tinham religiões no Velho Testamento, e tem até hoje, no moderno também, que sacrificam até uma criança para oferecer um sacrifício para algum Deus, esperando que aquilo vai agradar. Deus não quer um sacrifício morto, Deus quer um sacrifício vivo. Ele quer o seu corpo escravizado ao Espírito Santo, Ele quer o teu corpo servindo. Deus quer que você domine o seu corpo para a honra e glória dEle. Deus quer que o seu corpo sirva em ministério, que o seu corpo seja um publicador do Evangelho, um proclamador do Evangelho. Deus quer que você viva uma vida tal que as pessoas queiram saber quem é o teu Deus. É isso que Deus quer, sacrifício vivo. Segundo, Deus diz que quando você ora, 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 3, 1 Timóteo capítulo 2, 1 a 3, você vai ter que anotar e depois ler disso, depois do Festival da Palavra, tá? Depois do Festival da Palavra você vai poder fazer esse estudo. O que agrada a Deus? 1 Timóteo 2, de 1 a 3, diz assim: quando você ora por todas as pessoas, quando você ora pelos que estão no governo, pelas autoridades, pelo rei, né? No caso o presidente, quando você vive em tranquilidade, isso agrada a Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 20, olha só o que ele escreveu para as crianças. Quantas crianças não, filhos que ainda moram em casa. Quantos filhos aqui ainda moram em casa? Você ainda seu pai e sua mãe é que pagam as contas. Você ainda está comendo o pãozinho deles, tomando o cafezinho deles, usando a luz deles, usando a água deles. Aleluia, não é isso? Olha só, sabe o que Deus diz? Sabe o que agrada a Deus? Quando você obedece seus pais. Você quer ser um filho de sorte? Obedeça os seus pais. Você quer a bênção extra? Aquela bênção na hora que está várias pessoas querendo pegar a vaga e você pega, você quer isso? Obedeça os seus pais. Você quer passar nos concursos e nas provas? Obedeça os seus pais. Eu não sei se isso vai garantir, mas certamente a sua sorte será maior. Colossenses 3:20. Mas junto com esse versículo, um texto paralelo é Efésios capítulo 5, onde ele fala também para as mulheres, verso 22, Efésios 5:22. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levanta a mão. Você quer saber o que agrada a Deus? Quais são as mulheres que querem saber o que agrada a Deus? Bem, vocês estão aprendendo um monte de coisa que agrada a Deus lá no curso de perspectiva, não é isso? Mas eu vou dar mais uma, olha só mais uma. Quando você respeita o seu marido. Quando você respeita o seu marido. Quando você respeita o seu marido. Mas você não entende quem é o meu marido. Eu não quero saber. Você não devia ter casado com ele. Agora dê seu jeito. Quando você respeita seu marido. Deus disse, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. E a Bíblia diz que quando você agrada a Deus, até os teus inimigos vão viver em paz contigo. Você entendeu? Olha só, não tem uma coisa mais pacífica do que um homem assim, dormindo assim.
Para os homens. Agora as mulheres, e não vai falar nada para os homens? Vamos falar para os homens. Deus fala para todo mundo. Deus quer que os homens agradem, que as mulheres agradem, que os filhos agradem. Deus diz que os homens agradam a Deus. Sabe o que é que quando Deus fica assim, feliz com você, homem? Quando você ama a sua mulher. Efésios 5, 23. Quando você ama a sua mulher. Não a mulher dos outros, quando você ama a sua mulher. Quando você ama a sua mulher. Ele ama como você ama a si mesmo. Quando você ama a sua mulher. Mas pastor, você não sabe como a minha mulher é difícil. Não fui eu que mandei você casar com ela, agora dê seu jeito. Se Deus deixou você casar com ela, então Deus acha que você tem capacidade. Você não é um incapaz, você é capaz. Agora dê seu jeito, tá? Peça sabedoria. Deus vai te ensinar a viver bem com ela. É isso que Deus quer. Deus quer que você ame a sua mulher. Ame a sua mulher. Não é aquela outra gata lá do seu trabalho. Não é a gata da vizinha, né? Do vizinho. Não é a cadela lá do... Né? É amar a sua mulher. Olha só mais um versículo para os homens. Deus ainda bota 2 versículos para os homens. É fogo. Malaquias capítulo 2, verso 13 e 14. A Bíblia diz que agrada a Deus quando você vive bem com a sua mulher. Deus fica feliz com você, macho, quando você vive bem com a sua mulher. Você está vivendo bem? Ou está vivendo que nem cachorrada? Toda hora, né? E quando você vive bem com a sua mulher, Deus se agrada de você e Deus vai te dar a sorte. Vai te dar a sorte. Deus ainda diz que, no livro de Colossenses capítulo 3, verso 16, que Deus se agrada quando você se mergulha na palavra. Por isso que durante essa semana do Palavra Fest, sim, vai ter tribulações, como eu falei, vai aumentar porque Satanás não quer que você medite na palavra, mas minha vida mudou. Quantos mudaram, viram que a sua vida mudou um pouco essa semana que você está mergulhado? Você tira um bocado de tempo da TV e bota um bocado de tempo na palavra. Os seus olhos estão mais fixos na palavra do que em outras porcarias, né? Não é isso? Muda, a sua fé aumenta, tudo aumenta, as coisas mudam, e Deus quer que a gente viva desse jeito todo o tempo, mergulhado na palavra, né? E às vezes a gente esquece, por isso que uma vez por ano a gente faz esse intensivo na palavra. Por quê? Porque nós queremos que nossa sorte volte, nós queremos viver no agrado de Deus, e Deus se agrada quando nós enchemos nossa vida com a palavra de Deus. Colossenses 3,16. Deus se agrada quando você é grato, quando você agradece. Em Gênesis capítulo 49, versos 23 a 26, uma oração de agradecimento de Jacó por todas as bênçãos que Deus derramou sobre ele. Deus quer que você agradeça. Efésios capítulo 5, verso 20. Agradeça a Deus. Agradeça nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Quando Ele abre a porta de uma repartição, quando a pessoa te ajuda, quando você acha um dinheiro que você até esqueceu que você tinha, quando Deus te dá aquele emprego. Deus quer que você seja um povo grato, quando você tem saúde, quando você tem disposição, quando você tem amigos. Deus quer que você seja grato. Deixa de ser reclamão e seja grato. Deus quer que você seja grato e Ele se agrada disso, como Enoque agradou a Deus. Deus se agrada, homens, de novo, os homens, coitados. 1 Timóteo 5, 4, quando você sustenta a sua família. Então nada de parado, você está sem emprego, então dê seu jeito, né? Dê seu jeito, vá trabalhar em alguma coisa, né? Não significa emprego, significa trabalho. Sustente, Deus vai abençoar, e como isso agrada a Deus, Deus vai te ajudar a trabalhar, em uma coisa ou outra, mas você vai poder sustentar a sua família, isso agrada a Deus. Deus se agrada. Filipenses capítulo 4, 18, Filipenses 4, 18 e 1 Crônicas 29, 17, escreva sempre o número, depois o livro, senão você se perde. 1 Crônicas 29, 17, escreva 29, 17, depois 1 Crônicas. Filipenses capítulo 4, verso 18, Deus se agrada quando você dá do seu dinheiro em oferta a Deus. Deus se agrada disso. Isso agrada o coração de Deus, de ver que a sua fé de poder tirar parte do seu dinheiro e você contribui ao reino de Deus, aos ministérios de Deus, às coisas de Deus que Ele está fazendo no reino de Deus. Deus se agrada. Salmo 51, 16,
com as pessoas que têm o coração contrito, coração humilde, o coração que se arrepende quando erra e pede perdão e chora perante o Senhor. Deus se agrada quando você vive corretamente, você não fica pegando propina, você não fica roubando, você não fica enganando, você não fica protelando, você não vive uma vida de preguiça, quando você vive correto, como Deus manda. Provérbios 11, 20. Deus se agrada da pessoa que vive corretamente. Deus se agrada, Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, quando você organiza o seu tempo. E eu tenho certeza que se você conseguiu ler Gênesis essa semana e memorizar os versículos e fazer as meditações, você teve que organizar o seu tempo. Por isso que Deus está mais feliz com você hoje, porque você teve que organizar o seu tempo. A Bíblia diz que quando você organiza o seu tempo, Deus fica feliz, porque Ele vê que você não está desperdiçando. Deus não gosta de desperdício. Deus se agrada bem, Efésios capítulo 6, verso 6, quando você trabalha bem. Você deve ser o melhor funcionário daquele departamento. Sim, os outros podem ser vagabundos, e tem muitos trabalhadores vagabundos, mas você tem que ser o astro, você tem que ser o melhor trabalhador, você tem que fazer o seu melhor, não esquecendo, a Bíblia diz que Jesus é o seu verdadeiro chefe, é Ele que paga no final. Trabalhe bem, Efésios 6, 6. A Bíblia diz que Deus se agrada quando Ele ouve palavras santas saírem de sua boca, se entristece quando Ele ouve palavras torpes e piadas torpes. Deus se agrada quando seus pensamentos são puros. Salmo 19, 14, palavras santas e pensamentos puros. E finalmente, Deus se agrada quando você obedece. 1 João 3, 22, 1 João 3, 22, Deus se agrada quando você obedece, aquilo que você sabe que Deus quer, você faz. Então, já aprendendo até aqui, que fé verdadeira, ela entende que Deus é o Criador do universo, entende que não existe perdão sem o quê? O derramamento de sangue. Sem a cruz de Jesus, não há salvação. Nós aprendemos que fé é uma proposta de nós queremos viver. A fé verdadeira, ela quer agradar a Deus, acima de tudo, quer agradar a Deus. A fé verdadeira também entende que fé não é ter um desejo, como aquela mulher que com ganância quis a casa da outra, né? E aí pede para Deus abençoar. Não, Deus deixa bem claro que no caso de Abraão, não foi Abraão que pediu um filho de Deus. Não, foi Deus que disse, eu vou te dar um filho. Você entendeu a diferença? Às vezes nós temos o nosso querer, a gente, Senhor, abençoe, eu vou jejuar para tu ouvir meu pedido. Não, a fé é quando Deus fala uma coisa, e o que Deus fala, você pode contar que Ele não mente. Ele vai prover, Ele vai fazer, e você pode crer na promessa dEle. Fé é acreditar naquilo que Deus promete. Abraão recebeu a capacidade, ele recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo depois de ter passado, depois de não poder mais ser pai, ele conseguiu ser pai, porque ele creu naquele que havia feito a promessa. Olha só. Então, você precisa crer, você precisa saber o que Deus te prometeu. Essa Bíblia está cheia de promessas que Ele te faz. Essas coisas você pode levar para o banco, esse cheque não volta, esse cheque não vai ser devolvido. Agora, às vezes você tem o seu querer e você quer que Deus abençoe o seu querer. A única coisa que você pode pedir com fé é aquilo que Deus diz que Ele vai te dar. Isso aí você pode pedir por fé, com fé. E uma das coisas que Deus diz, que os filhos que vivem corretamente não vão faltar pão e não vão faltar roupa. Isso aí você pode pedir com fé. Nos dê hoje o nosso pão desse dia. Nos dê hoje a roupa desse dia. Isso é uma das coisas. Tem muitas outras coisas. Estude a palavra para saber o que Deus promete. A fé verdadeira, verso 17, entende que vem o julgamento. Aliás, Jacó entendia isso. Ele está nessa lista porque ele entendia, no verso 10 do capítulo 49, que um dia, um descendente de Judá, Jesus Cristo, viria julgar a terra, e que todas as nações
Ele colocaria a sua mão sobre o cangaço, sobre o pescoço de todas as nações. Ele subjugaria todas as nações. Haverá um dia de julgamento. Todos esses, inclusive de Enoque, no livro de Judas, ele fala que Enoque entendia que um dia Jesus viria com todos os seus anjos julgar a terra. Todos os heróis da fé entendiam que vem o dia do julgamento, um dia futuro. E o exemplo que ele nos dá é de Noé, que fez de tudo para botar a família dele dentro da arca. A nossa missão é colocar todos os nossos filhos dentro da arca, todos os nossos parentes dentro da arca, como Raabe chamou sua família para salvar a sua família. Nós vamos ver no texto mais adiante. Noé fez de tudo, ele construiu a arca, ele lutou 100 anos para colocar os seus filhos e as suas esposas dentro da arca. Uma das suas prioridades, se a sua fé é verdadeira, e sua crença no juízo de Deus sobre essa terra, é de colocar todos os seus familiares dentro da arca, e a arca é Jesus. No verso 8 nós temos, todos esses heróis da fé, eles tinham o olho no céu, Abraão procurava uma cidade que tinha fundações, que tinha alicerces, e cujo arquiteto e construtor fosse Deus. Nós não podemos, olha, a fé verdadeira, ela sempre vê que nós estamos de passagem aqui. Isso aqui não é o lugar da nossa moradia permanente. Esse mundo vai passar, junto com seus desejos, tudo vai passar. Esse carro vai passar, essa casa vai passar, esse governo vai passar, glória a Deus, vai passar tanta coisa, vai. O que Deus quer que a gente entenda aqui, gente, nosso futuro está no céu, e está vindo rápido. Fique de olho no céu, a fé verdadeira sempre fica de olho no alto. Abraão, Isaac, Jacó, José, você vê em todos eles tinham um olho no futuro, um olho na terra prometida, um olho naquela terra que Deus havia prometido. Jesus diz: eis que vou preparar lugar para vocês, porque eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Não esqueça dessa promessa, olho no céu, porque o olho no céu nos ajuda a motivar na nossa vida diária. É como aquele irmão que veio depois de eu falar sobre algumas bênçãos que nós vamos ter no futuro, as bênçãos do céu, como é que vai ser o céu, e o irmão depois veio aqui, ele disse: pastor, tem que falar mais sobre essas coisas. Me deu uma motivada depois de ouvir essas coisas, me deu uma vontade agora de servir mais a Deus. E quando nós temos o olho no céu, nós entendemos essas coisas, nós como Noé, nós como Abraão, Jacó, Isaac, nós também vamos viver uma vida motivada. Não tire o seu olho do céu. Verso 19 diz que a verdadeira fé crê na ressurreição. Crê que um dia, por mais que você morra nessa terra, você vai ressuscitar com um corpo que não vai morrer mais. Um corpo imortal, que você não deixa de existir, você só troca de corpo, se você é filho de Deus. A fé verdadeira crê na ressurreição. Mais ou menos um mês atrás, um pouco mais, acho que agora já vai para 6 semanas, 5, 6 semanas, um missionário de muitos e muitos anos aqui no Amazonas, ele foi para os Estados Unidos, e já bem velhinho, a esposa dele foi enterrada aqui no São João Batista, seu filho foi enterrado no São João Batista, e ele morreu algumas semanas atrás, e um dos últimos desejos dele, ele disse: olha, eu quero que transportar corpo é impossível, principalmente que ele não tinha mais visto, para cá, mas ele disse: eu quero para o filho dele, eu quero que você pegue as minhas cinzas, eu quero ser cremado, eu quero que você pegue as minhas cinzas, coloque numa urna, e que você enterre as minhas cinzas do lado da sua mãe e do seu irmão, no São João Batista. Sabe por quê? Porque ele cria na ressurreição. Eu fico imaginando ali na cabeça dele, por que ele fez esse pedido? Sabe por quê? No dia da ressurreição, aparece, adivinha quem vai ser a primeira pessoa que ele vai ver? Na subida. Ressuscitar: Dona Maria, Joel! E ele vai ser: cara, eles foram comigo. Já pensou? Se ele é enterrado lá, ela aqui, ele vai ficar passando meia hora, quando ele for arrebatado para as nuvens: será se ela veio? Será se ela veio? Se eles veio?
né? E desse jeito não, já vai junto, entendeu como é a coisa? Eu acho que é por isso que ele quis colocar a cinza do lado da sua mulher, do seu filho. Ele cria na ressurreição. Ele cria que naquela cinza, daquele DNA, daquele pó, Deus ia ressuscitar um novo corpo. E ele queria ressuscitar do lado de sua esposa e do seu filho, que ele enterrou pela causa do Evangelho. Finalmente, fé. O último elemento da fé que nós encontramos em capítulo 7, em versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Fé, como diz em Tiago, implica sempre numa ação. A sua fé não pode ser só na sua cabeça, um crer na cabeça. Isso resulta em ação, em comportamento, em atitudes, em coisas que você faz. Fé implica em ação. Muda o seu jeito de ver relacionamentos, muda o seu jeito de trabalhar, muda o seu jeito de namorar, muda o seu jeito de jogar esportes, muda o seu jeito de fazer ministério. A fé verdadeira, ela vai afetar toda a sua vida, todos os seus relacionamentos, tudo o que você faz vai ser afetado pela fé verdadeira, porque fé exige uma ação. Noé, quando foi chamado, ele creu e em santo temor, ele construiu a arca, ele fez acontecer, ele fez seu ministério que Deus havia dado, e pregou, a Bíblia diz, pregou o Evangelho durante aqueles 120 anos. Eu espero que você descobriu que sua fé é certa e verdadeira. Só recapitulando, a fé verdadeira, de acordo com a Bíblia, primeiro entende que Deus é espírito, invisível, mas Ele criou a terra pela sua palavra, Ele criou o universo, Ele criou eu e você. Segundo, fé entende que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, não há salvação fora do sangue de Jesus. 3, a fé sempre tem como objetivo agradar a Deus. 4, fé não é Deus abençoar o meu querer, é eu abençoar o querer de Deus, é eu acreditar porque Deus me prometeu, e não eu querer que Deus faça por mim alguma coisa que eu desejo. 5, fé é entender que vem o julgamento futuro, que toda alma será julgada, e a minha luta é botar minha família para dentro da arca. Essa é a minha missão. 6, fé é ter um olho no céu todo o tempo. 7, fé é crer na ressurreição. 8, fé é colocar em ação as suas convicções da sua mente e do seu coração. Que Deus abençoe você e que você viva uma semana de fé.